para todos que acompanham esse vídeo. Meu nome é Rafael Ângelo, sou professor e vim contribuir aqui com o Conscientize-se, né? Projeto maneiro aí para conseguir dar voz às minorias, né? Minorias ditas justamente por conta da sua representatividade, né? E eu tô aqui com uma função, no mínimo, delicada, né? Que é falar daquilo que as pessoas não gostam que fale, né? Que é do racismo. Por que as pessoas não gostam que fale? Porque o racismo, ele tem que ser incômodo. Ele tem que ser incômodo para quem é preto, porque ele vive isso. E tem que ser incômodo para quem não é preto, porque são graças às forças do racismo que quem é branco tem as vantagens que tem, né? E aí, para você que está vendo isso daqui, e provavelmente também tem algum tipo de luta, seja ele em prol de qualquer bandeira, vai ter que se autoavaliar, se autoanalisar, e se realmente está com o intuito de entender o macro do que a gente está vivendo, a gente tem que ver cada experiência fragmentada desse mosaico que é a experiência humana, né? Então eu estou aqui para falar da minha experiência, não da minha experiência com racismo, né? Porque o tempo não seria viável, não seria interessante, até também porque eu quero desvincular essa ideia de racismo à mágoa ao indivíduo, tá? Passei por diversas situações de racismo, desde tacarem uma banana em mim, até eu ouvir que a minha mãe foi uma mulher de muita sorte, porque ela tinha tudo para ser uma prostituta, né? E aí você pode falar assim, mano, mas você tá trazendo isso daí, mas qualquer um poderia passar por isso ou vivenciar isso. Sim, qualquer um pode passar ou vivenciar isso. O problema do racismo está justamente porque eu passo e vivencio pela cor da minha pele. É esse o fator que as pessoas precisam desmistificar, né? Quando alguém faz uma pergunta para você e coloca que se você acha que uma pessoa negra tem mais dificuldades na vida do que você, a tendência da experiência humana é você expor que, olha, eu sofri pra cacete, cara. Então é incômodo você falar que, mano, será que esse cara realmente teve mais problemas do que eu? Só que a questão do racismo não é se eu tive mais problemas que você. É o porquê de eu ter problemas e o porquê dos seus problemas. Se eu tive problemas relacionados à cor da minha pele, à minha etnia, à minha origem, ou até mesmo à adoção da minha cultura em relação à minha identidade étnica, eu tive por simplesmente ser quem eu sou. É diferente de ter problemas corriqueiros que qualquer pessoa pode ter, né? Qualquer um pode ser impedido de entrar num banco porque está com uma bota com bico de aço. Agora, quantas vezes você foi abordado porque você era um sujeito suspeito? E eu pergunto para você que é branco de classe média, né? Eu posso me dizer até que sou um negro muito afortunado, porque eu fui abordado apenas uma vez na minha vida. Eu só fui abordado uma vez. Só que eu estava uniformizado de crachá e eu era funcionário público da prefeitura. Eu pergunto para vocês, será que um homem branco uniformizado de uma função da prefeitura teria sido enquadrado porque pessoas do bairro disseram que pessoas estranhas estavam circulando nas casas? Esse é o ponto de reflexão para quem não entende nada de racismo e acha só que é vitimismo e mimimi, ou porque uma pessoa não aguenta algum tipo de sarcasmo ou escárnio devido às nossas características. Escárnio porque e sátira, que também, óbvio, é fruto de racismo. Ou você acha que quando você dá a risada de um cabelo afro, ou que você não acha bonito simplesmente, é por causa de uma questão de opinião. A sua opinião é uma construção social. Você é um ser de uma construção social. E é por isso que eu quero levar essa discussão de racismo para o cerne de como instituição social. O racismo que eu tenho, que você tem, né? Ele vem de um engenhoso processo de muitos anos, né? Ele está muito acima de eu e você. E aí, se a gente quer que isso acabe, né? A minha luta tem que ser para décadas.
tem que ser para que o sistema crie um efeito autorregulatório que impeça esse racismo de continuar existindo. E é por isso que você que é preto, você que é preta, não pode simplesmente achar que é uma conversa que você não precisa ter. Porque eu me identifiquei como um homem negro muito depois de ser um homem negro, né? Muito depois de passar pelo processo de você identificar que a escravidão, que as pessoas também não gostam de tocar no assunto, mas essa escravidão de meio século para trás influencia sim na minha vida, né? Afinal de contas, em um determinado ponto, em um determinado momento, a minha família, ela não tem história. Eu não tenho um estudo do passado. A minha hereditariedade, né, ou a minha árvore genealógica, ela não consegue chegar muito longe, né? É tudo muito nublado. Muitos foram abandonados na porta de alguém, né? Então é muito complicado. Quando você não tem uma história de origem, fica difícil você estabelecer o seu presente. E impossível você mentalizar um futuro. Por que eu estou falando isso? Eu sou de uma geração, né, que pôde experimentar um momento muito sutil na história onde a divisão, né, da segregação social que acontece no Brasil, né, ou esse tabu gigantesco que nós temos, né, da diferença das classes no país, diminuiu um pouquinho. Né? Você tem estudos dos órgãos que avaliam a questão da relação da diferença entre classes no Brasil, que afirmam, né, que no período de 2002 a 2013 nós tivemos ascensões, né, de uma grande demanda da população brasileira para uma classe superior à que ela se encontrava. O problema é que isso gerou uma chamada nova classe média, né, ou os indivíduos da classe C, que provém do mesmo problema que eu, né? Não reconhecem da onde vieram, né? Vivem agora um presente do qual eles não notam o poder do social sobre o que eles conquistaram e almejam um futuro onde eles se mantenham dessa forma e que ninguém atropele os seus desejos, né? Então a população preta, ela sempre esteve nessa luta de tentar alcançar um espaço na sociedade. E o problema é que conforme um grupo começa a se organizar e identificar esses problemas em conjunto, o que cresce, meus caros, não é um pensamento muito agradável. O que cresce é uma questão revoltante, né? É revoltante. Por que eu, que nasci nesse mesmo chão de terra, preciso passar pelo que eu passo? E a origem está tão distante, né? O tempo é mínimo, né, para eu descrever os processos que eu acredito que a gente deveria seguir para destruir esse mecanismo, e eu chamo o racismo de um mecanismo, tá? É um mecanismo institucionalizado e todo preto e preta tem que procurar saber, tem que identificar, né? Porque nós estamos naquela grande questão da esfinge de Tebas, né? Decifra-me ou devoro-te, tá? Ou a gente decifra quais são as vias desse racismo, que é muito mais do que a ofensa ao indivíduo, e a gente vê quais são seus alicerces dentro de uma estrutura social, ou a gente vai ter mais gerações vivenciando essa experiência por séculos.